Olá, minha gente, bem-vindos a mais um vídeo do canal. Esse é um dos vídeos mais aguardados, porque a gente vai escolher os livros do ano que vem, de 2024. Então, como é que vai funcionar? A Michelle está de volta, né, como conseguem ver, mas aí ela vai participar de alguns vídeos aí, tentar retomar a rotina aqui do desafio, né? E como é que vai funcionar? Cada uma aqui, que são 5 livros, e as demais vão votar em qual livro que vai ser o livro finalista para a gente ler para o ano que vem, que vai entrar na lista do desafio, tá? Então, vamos começar. Thalita, fale seus livros. Os 5 livros que eu escolhi foram O Caraíba, uma história do... Deixa eu pegar minha cola, tá, galera? O Caraíba, uma história do pré-Brasil, é de um escritor que é indígena, é um autor indígena, é o Daniel Munduruku. Eu escolhi ele porque eu queria algo diferente do que eu tô acostumada e eu nunca tinha lido nenhum livro de um autor indígena. Então eu pesquisei alguns autores indígenas e fui vendo os livros que são mais recomendados, os livros que as pessoas mais gostaram, e tem esse que é o Caraíba. Então, nessa história, você tem a visão indígena da colonização portuguesa no Brasil. Então, ele mostra uma outra versão da nossa colonização. Então, eu achei interessante. Não, as sinopses que eu pego não tem muita informação do livro também, do tipo, o que é a história, porque a história todos nós já sabemos, mais ou menos, né? Sabemos a versão portuguesa. E aí eu achei interessante Eu porque tirei vai F em história. mostrar. Oi? Não, falei, eu tirei F em história. Ah, ai, Brincadeira, não ali. tirei não, mas eu sou péssima em história. Mas então eu achei legal essa visão, né? Trazer essa visão. E também por ele ser um autor indígena que é bem conhecido também. Esse foi um livro. O outro livro que eu escolhi é um livro que chama O Avesso da Pele, do Jefferson Tenório. Esse livro, eu vi bastante gente que leu, que postou, então é um livro que estava numa hype, ele ganhou o Prêmio Jabuti de 2021, de melhor romance. Então é uma história que a galera, um monte de gente já viu também, mas ele fala um pouquinho da história de um cara chamado Pedro, que depois que o pai morre assassinado numa abordagem policial, né, são pessoas negras, né, que contam a história. Então ele vai atrás de resgatar a história da família dele, né, do que aconteceu com a família dele. É, o livro conta mais a história de um resgate da história familiar. Então, achei que é um livro bacana, um livro que é legal de você ler para poder entender um pouquinho as origens da família, né? Da família do Pedro ali, de como que ele encontra e como que ele lida com todo o racismo da sociedade também. É um livro que fala bastante de racismo. Então, é esse. O próximo livro que eu escolhi, ele é A Biblioteca da Meia-Noite, que também é um livro que estava numa hype há um tempo atrás, da Matt Haig, eu não sei falar o nome do autor, tá, gente? Desculpa, foi mal. Mas A Biblioteca da Meia-Noite, ele fala de conflitos da sua vida, né? De como você se vê e quanto você está imersa em problemas e não consegue ver uma saída para sua vida. E a história é de uma moça que ela tem muitos talentos, né? Mas ela não é muito reconhecida pelo que ela faz, e ela vai fazendo escolhas na vida dela e perguntando o que poderia ter acontecido se ela tivesse feito de outra maneira. Então, vai mostrando as decisões que ela tomou e o que poderia ter sido diferente na vida dela. Então, esse é o próximo livro. E o outro livro que eu escolhi é Os Sete Maridos de Evelyn Hugo, da Taylor Jenkins. Esse também é um livro que entrou numa hype.
Eu acho que a maioria dos livros que eu peguei aqui foi tudo que entrou em hype, já entraram em outras listas. Se vocês acompanham o nosso canal aqui, vocês vão ver que alguns livros aqui já passaram em listinhas, uns na minha própria lista, outros na lista da Cindy, que também estava na minha lista, que eu tinha tirado e entrou na dela, eu votei nele, mas ele não entrou, então tá entrando de novo, tá, galera? Tá entrando de novo para ver se sai dessa vez a leitura. Mas ela vamos ver se vocês me ajudam a ler o livro, né? Porque ele vai entrando nas listas, eu não consigo dar vazão, vamos ver. Mas essa história, ela conta a história de uma moça, né, que ela é estrela de Hollywood, né, então ela está sempre cercada de gente, sempre, com muito paparazzi, muita gente ali, e você não sabe como que é a história dela de verdade, né, o que que ela já passou da vida, então você não sabe o que que ela acha, o que que ela pensa, quantos amores ela teve, se não teve maridos. Então, você embarca na história dela, né, ela vai contar a história sem você estar vendo ela pelos holofotes, né, que sem você estar vendo ali o que sai na mídia. Então é um livro aí que já disseram que é bom, uns gostaram, outros não, vamos ver. E tem o outro livro que eu conheço, que eu recomendei, é A Muralha. A Muralha, ela é da Diná Silveira de Queiroz. Então ela é uma escritora brasileira. Esse livro é muito conhecido também, é um livro que já foi minissérie da Globo. E eu lembro, ele já entrou acho que ele já entrou numa lista aqui, eu ganhei esse livro também, ganhei ou comprei, não lembro, mas ele veio numas comprinhas aí, eu já tenho o livro até. Ele é de uma escritora brasileira, mulher, é um livro bem antigo, ele foi minissérie da Globo. Eu lembro que eu gostei muito da minissérie. Eu não lembro toda a história do que se passa ali, mas é um livro uma minissérie que eu gostei bastante, eu achei muito legal. E ele tem bastante destaque para as personagens femininas, né? Então é um livro que traz a força da mulher, né? Então ele conta a história. É um livro também que eu gosto bastante, que tem contexto histórico. Então, eu gosto de livros que têm contexto histórico. Aí esse livro ele se passa na época que o Brasil ainda estava sendo construído, né, ainda estava sendo, eh, moldado no que a gente tem de mais moderno hoje. Então a gente tem uma sociedade muito machista, aquele papel da mulher que tem que cuidar de todo mundo, tem que cuidar da casa, é mais ou menos isso, e mostra um pouquinho do que algumas mulheres ali no livro elas sentiam, né. Então, e por trás tem o fundo da história do Brasil. Então eu acho que é um livro que vai mostrar um pouquinho pra gente, mais um livro para mostrar a força da mulher, né, na nossa sociedade, como a gente é muito subjugada. Esses são os meus. Vai, Aline, vota. Paraíba. Paraíba? Paraíba. Michel. Ai, calma aí. A Muralha. Vai, Cindy. Os Sete Maridos de Evelyn Hugo, porque eu tô tentando ajudar a Thalita, tá? Só por isso. Só eu, né, me ajudar. Sabe por que eu tô rindo? Porque eu escolhi a Biblioteca da Meia-Noite. Ai, empatou. Vai, Thalita. Vai, Desempatou. Thalita. Ai, como a gente desempata. Você escolhe um. Ai, gente, que difícil. Aparentemente só não vai ser o Avesso da Pele. Esse ninguém quis. Aparentemente não, porque esse ninguém quis. Então temos só Uma 4. pena. A Alessandra falou que ela participaria do vídeo se a gente gravasse esse. A Falei com Alessandra, ela. ela só fala, ó. A Alessandra, ó, fala muito. Vai. Ela falou, Aline, você tem que ler esse livro. Eu falei, vamos ver se vai ganhar. Mentira. Não vai. Então eu vou escolher o que tá tipo, por ordem que eu leria. Vai ser Os Sete Maridos de Evelyn Hugo, então.
Ah! Nossa, que decepção. Bom, os meus livros eu vou falar de forma rápida, Vai tá? lá, Então, Aline, fala seus livros. Eu vi esse livro, eu achei interessante, porque na verdade a história é sobre um livro que é encontrado e tem várias marcações nas páginas e acabam tendo uma conversão entre dois personagens para descobrir a respeito desse livro. Eu achei interessante. Eu fiquei um pouco surpresa com o valor, eu descobri que eu não posso comprar esse livro porque esse livro tá R$ 800 na Amazon. Então, assim, eu só achei 40. interessante a história, só achei interessante mesmo. O segundo livro foi Úrsula. Esse livro a gente ganhou lá na empresa, porque estava tendo a Semana da Consciência Negra, e aí, para poder ter um pouco de conscientização, eles escolheram uns livros, dos quais alguns eu já tinha lido, e esse era o único que não tinha, então por isso que eu escolhi ele, mas falam que foi um dos primeiros livros considerados aí ser uma leitura feminina, com uma presença feminina e que retrata mesmo o amor entre uma preta e um branco. E falam que é bem legal. Aí o terceiro livro é Cálice, que fala sobre a ditadura militar, a influência da música MPB na ditadura militar. Então eu achei que ia ser bem diferente. O quarto livro é Bem-vindos à Livraria de, eu não sei falar porque é coreano, Himyundong. Por que que eu escolhi esse livro? Porque eu ganhei, na verdade. E eu achei interessante a história porque a menina, ela, a personagem principal, ela decide viver de uma outra forma, porque ela larga toda a carreira dela para fazer alguma coisa que ela gosta, para ela se sentir bem mentalmente. Então eu achei que é interessante esse livro. E o último, eu fiquei com muita vontade de ler a biografia do Red Hot Chili Peppers, do Anthony Kiedis, e por isso que eu escolhi a autobiografia dele. Então, basicamente, isso, eu escolhi livros bem diversos. Até eu me surpreendi com as escolhas da minha lista, porque não faz, é muito aleatório, não faz sentido com nada do que eu estou acostumada a ler, mas são essas opções. Vai, Michelle. O coreano. Vai, Thalita. Eu vou escolher Úrsula, porque já era um livro que eu queria. Vai, Cindy. Eu vou escolher o coreano. Eu escolhi o Úrsula porque ele ia estar na minha lista, mas aí eu achei bonitinha a história do coreano, eu quero o coreano. Eu quero coreano também. Então, Venceu o ganhou coreano. Bem-vindos à livraria. Bem-vindos à livraria Ganhando. Pyongyang. Sua lista, Cindy. Vamos lá. Não sei se vocês repararam, mas eu escolhi 5 livros escritos por mulheres. Então, minha lista esse ano foi baseada só em mulheres. Eu queria só autoras femininas, tá? O primeiro é Lugares Escuros. Eu gosto dessa pegada de suspense e tudo mais. E esse eu achei interessante porque é uma menina de 7 anos. Quando ela tinha 7 anos, a mãe e as irmãs foram assassinadas. E o acusado foi o irmão dela. Só que aí, quando começa, depois de 20 e poucos anos, vão fazer a investigação, retomam a investigação, e ela começa a se questionar se o que ela lembra era de fato o que ela se lembrava mesmo. Então, é um suspense. O segundo livro é Véspera, da Carla Madeira. Essa autora, ela é maravilhosa e eu queria muito ler esse livro. Ela traz a história de uma mulher que ela estava desesperada, ela tem um casamento fracassado, tóxico e tudo mais, e aí ela decide que vai abandonar o filho. E aí ela larga o filho num lugar, e só que no que ela termina de largar o menino, ela se arrepende. E quando ela volta para pegar o menino de volta, que ela vira as costas, o menino já não tá mais lá. Então a história é meio contada entre a vida dela e a data que isso aconteceu. O terceiro livro é Tudo é Rio, que é da Carla Madeira também. Eu já li esse livro e eu achei ele simplesmente sensacional e eu queria ter a possibilidade, talvez, de discutir com vocês, então por isso que eu escolhi. Ele conta a história de um casal, da Dalva e do Venâncio, e uma tragédia acontece no meio da vida desse casal, e aí a história é desenrolar disso, do que aconteceu por conta dessa tragédia. E é legal que o livro vai contando as coisas que aconteceram na vida deles até chegar à tragédia e o que aconteceu depois da tragédia. Escolhi Mulherzinhas, da Louise May.
que conta a história das 4 irmãs March, e aí vai contando a história delas, o pai delas foi pra guerra, e aí vivem elas e a mãe, elas passam por algumas dificuldades e tal, e recentemente gravaram séries e coisas por conta desse livro, e eu fiquei interessada em ler. Ele já estava para entrar na minha lista do ano passado, eu não coloquei, então achei que esse ano era um bom momento. E o último é a Americana, da Chimamanda, também, todo mundo sabe que eu gosto dela, e conta a história de uma jovem, ela sai da Nigéria porque estava tendo uma guerra, ela não conseguia estudar, ela vai para os Estados Unidos para poder estudar lá. Lá ela sofre, né, entende o que é preconceito e tudo mais, e ela fica lá um bom tempo. E aí depois ela volta para a Nigéria. E aí ela tem que entender como que é se recolocar nessa sociedade que foi tão mudada por conta da guerra também. Esses são os meus 5 livros. Vai, Aline. Tudo é Rio. Vai, Michela. Lugares Escuros. Vai, Thalita. Mulherzinhas, porque eu já queria ler esse livro. Eu escolho Lugares Escuros. Lugares Escuros. Vai, Michela, sua lista. O primeiro da lista é Dois Irmãos, né, do Milton Raton, é um livro brasileiro de 2000, mais ou menos. Na época, acho que ele entrou bem na hype. É a história de... Esse é um autor do Amazonas, e é a história de uma família descendente de libaneses que tem vários conflitos, e ela é narrada pelo filho da empregada. E aí o segundo é do Murakami, Kafka à Beira-Mar. Acho que são duas histórias diferentes, né, que vão sendo contadas no mesmo livro, e elas têm alguns pontos de encontro, não sei, é um jovem e um idoso, cada um contando a sua história. E o terceiro é a Reparação, do Ian McEwan, que é a história, o livro que gerou o filme Desejo de Reparação, não sei se vocês conhecem. E ele tem a Segunda Guerra como pano de fundo, mas a história é contada por uma menina que ela cresce ao longo do livro e ela quer ser escritora, então ela é uma pessoa bem imaginativa e ela arruina a vida da família com uma das imaginações dela. E aí a gente tem O Homem Duplicado, que é do Saramago, que é a história de um professor que descobre que ele tem um sósia, que é ator, e eles são iguais, e aí Saramago, do jeito Saramago, como sempre, né? Como se desenrola a história. E o último é Rebeca, da Daphne do Mahir, que é um suspense, também velho, e é de um casal, né? Uma mulher que se casa com um homem, e quando ela vai morar na mansão que era dele, tudo lembra a ex-mulher que morreu, e enfim, suspense em cima disso. É isso. Vai, Aline. Sua escolha. Dois Irmãos. Thalita? Rebeca. Porque é um suspense. Sim. O Homem Cindy? Duplicado. Óbvio que eu escolhi Kafka à Beira-Mar do Murakami. Vai, Michelle, Caraca. agora é seu voto. Só não vai ser Reparação. Não, mas Ai, graças a Deus. Odeio esse filme. Nossa, eu dá um acho que eu alívio. vou. Eu acho que eu vou escolher Murakami. Murakami. Agora, Olha, eu fiquei na dúvida na lista da Michela, porque eu quase coloquei Saramago, O Homem Duplicado. Eu fiquei na dúvida entre O Homem Duplicado e Dois Irmãos, mas eu falei, Dois Irmãos deve ser muito legal, porque é diferente. E eu escolhi errado, né? Mas tudo bem. Vamos para a próxima. Vamos não é errado. na sua lista. Então, a minha lista tem Murakami também, 1584, ele é um pouquinho grossinho, mas fala sobre duas histórias que se cruzam, que é de uma menina que tem uma profissão, assim, perigosa, sei lá o que é, e de um rapaz que ele quer ser escritor, e a história dele acaba trazendo também algum conflito. Aí fala que tem romance, aventura, suspense, assassinato e tal.
Aí o outro é A Bicicleta que Tinha Bigodes. Achei legal o título, né? O que fala é sobre um menino que sonhou com uma bicicleta, que ela era toda colorida e tinha bigodes igual do tio Rui. Achei interessante, e ele é bem fininho, ó. Então, próximo é o Conde de Monte Cristo. Esse aqui é grande. E fala sobre, eu acho que é sobre vingança, é alguma coisa assim, é isso, né, Aline? É sobre vingança. Não lembro mais além disso. Aí tem outro livro que eu não tenho fisicamente aqui, que é o Relatos de um Gato Viajante, que vai contar a história do ponto de vista de um gato, mas aí parece que tem algum acontecimento que dá uma reviravolta aí, e é isso que eu lembro também, eu não lembro de muita coisa. Aí tem Aí uma temos- brincadeira. Tem uma Nanã, que é, bom, mentira, a gente fica na interna. Aí tem um rio chamado Tempo, uma casa chamada Terra, de Mia Couto. Ele não é muito grande. E ele fala sobre o quê? Sobre um jovem que ele morava numa ilha, aí ele passa muito tempo fora e volta para essa ilha, e daí, só que tem muitos costumes que ele já não tinha mais, e também vai falar sobre conflitos da África pós-colonial. E é isso. Aline, A Bicicleta. Michela, Mia Couto. Thalita, Eu vou com O Rio Chamado Tempo e Uma Casa Chamada Terra, também, do Mia Couto. Cindy. Relatos de um Gato Viajante. Então, vamos de Mia Couto. Ok. Então, a nossa lista, né, fazendo um resumo da nossa lista do ano que vem, de 2024, vai ser Os Sete Maridos de Evelyn Hugo, Bem-vindos à Livraria Nhanhanhan, Lugares Escuros, Kafka Beira-Mar, Um Rio Chamado Tempo, Uma Casa Chamada Terra. Acho que foi uma ótima isso, lista. Olha, ficou boa a lista, eu acho. Vai. Diferente. Tá bom, hein? Ficou Eu diferenciada. vou tentar ler essa da Evelyn aí, mas eu não Ai, garanto, não. gente. Nossa. Ai, dá é uma grande. chance. Não é tão ruim. É grande o verdade. livro? Não é, não. Não? É Não. rápido. É rápido. Então, gente, esses foram os nossos livros escolhidos para a gente ler no ano de 2024. Convido a todos a participarem, né? Aí, se vocês quiserem, aí a gente consegue falar junto sobre o livro e a gente discute bastante sobre cada livro. Então tá, bom 2023, até 2024. Tchau, gente. Tchau. Tchau.